Ok. Então, muito boa noite para o estudo do livro, né? Eu, se eu não me engano, aqui na especialização em constelação familiar, essa é a quarta aula do estudo do livro, e eu vi, né, como as pessoas estão bem, né? Como os meus alunos da pós estão assim, já em outro nível, né? De 4 aulas que a gente teve, 3, aliás, 4 com essa, e como o pessoal já está bem ontem na aula da pós, quando eu perguntei às pessoas, vocês querem que eu fale sobre as 3 leis do amor, sobre as 3 consciências? Eu achei tão bonitinho o pessoal, não, a gente já sabe, né? Então, assim, foi muito fofo isso. E aí vocês mesmos me lembraram, né? Não, mas a gente está aprendendo, a gente está aprendendo com que cada turma que eu abrir, com certeza eu vou estudar ainda mais os livros de Bert Hellinger. E eu pretendo estudar todos os livros online, porque é diferente, sabe, gente? Entender a filosofia de Bert não é fácil. E, assim, não estou aqui fazendo, estou ao mesmo tempo fazendo missa de corpo presente, como diz aqui no Nordeste, mas eu já estudei várias vezes esses livros. Eu tenho uma admiração imensa pela filosofia do Bert, e aí eu consigo passar de forma assim, clara, né? Com o meu jeito, com as minhas brincadeiras, com a minha fala nordestina. E aí eu vou passando e vocês vão me entendendo, certo? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Simetria Oculta do Amor. E quem está aqui no Instagram, ó, o estudo do livro é gratuito. Quem quiser pode me pedir o link para a gente manda para vocês. Gente, a gente está na minha edição, na página 27, certo? Na página 27. O tema é como a consciência defende a vinculação. Vocês... Ô, Helena, me perdoe, eu não mandei o livro para você, não foi? O PDF. Eu não sei se você tem aí na sua casa a simetria. Enfim, eu mando depois, tá? Para você, tá, Helena? Tá, tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo achou essa página? Como a consciência defende a vinculação. Aí o Bert Hellinger vai dizer aqui, né? Agindo em prol da necessidade de pertencer. A consciência nos liga às pessoas e aos grupos necessários à nossa sobrevivência, independente das condições que estabeleçam para esse pertencimento. Olha o que Bert Hellinger quis dizer sobre isso, gente. Que a nossa necessidade de pertencer, nós temos uma necessidade, gente, na alma de pertencer ao grupo familiar do qual a gente nasceu, e essa necessidade, a nossa consciência pessoal, ela vai nos vincular. Ela defende a vinculação por conta dessa necessidade de pertencer, que é o quê? A primeira lei do amor, pertencer. Então, independente das condições que são estabelecidas, às vezes uma família estabelece que a condição para que as pessoas possam estar vinculadas à família é, por exemplo, toda a mulher ser submissa, ou acham bonito quando o homem é muito traidor. Então, são as culturas, né? São aquela palavrinha que eu venho conversando com vocês, que é as ideias de vida que vão estar na cultura, na consciência sistêmica familiar, que vai dizer as condições que aquela pessoa pode pertencer àquele grupo. E isso acontece, gente, em qualquer grupo. Se vocês forem agora para um chá com as amigas e lá tiver uma regra nesse chá, pela pessoa que lidera o encontro, tiver uma regra que todo mundo tem que ir de branco, se você chegar lá de vermelho,
automaticamente o grupo vai lhe criticar, vai julgar, condenar, vai, inclusive, chegar a fazer um movimento de excluir você. Porque essa era a regra. E na família, as regras estão estabelecidas de acordo com aquilo que fez sentido a sobrevivência dos pais. Olha como nossos pais não estão de todos errados, né? Porque aquilo que fez sentido para a sobrevivência dos nossos pais, eles dizem assim, vamos passar isso adiante. Então, por exemplo, uma mãe que ela encontrou, olha o que eu vou dizer a vocês. Eu não estou falando de um lugar que eu não sei, eu estou falando de um lugar de experiência de 9 anos de consultório, que eu conheço diversas histórias. Diversas, gente. Então, uma mãe, né? Uma mãe, ela sobreviveu com a família dela depois que o marido morreu, com 6 filhos para criar, tendo muitas relações com homens, para que eles pudessem dar a feira a ela. E uma dessas moças, dessas filhas, veio constelar comigo e ela disse, Elisângela, eu não sei porque eu não consigo me fixar com um homem, com uma relação. Eu preciso estar com muitos homens. Eu não sei, não entendo isso. E a gente veio, né, no meu baralho sistêmico, eu tenho uma carta com um arquétipo, né? O baralho sistêmico é um método 100% fenomenológico, 100% junguiano. Então, ela puxou uma carta que representava a mãe dela, a amante. E eu perguntei a ela assim, você sabe me dizer se sua mãe foi alguém na sua família ou sua mãe, né? Porque ela tinha puxado diretamente a mãe dela, ela foi uma mulher de muitos homens, e ela olhou, parou, pensou, quis me dizer não, e ela chegou e depois disse, Elisângela, a única coisa que eu lembro, eu não vi minha mãe com homens, eu não vi, mas a única coisa que eu lembro é que quando a gente estava sem comida, sempre vi um amigo dela lá em casa. Ela mandava a gente brincar e eles ficavam só lá. Eu não sei o que eles faziam. E todo mês era assim, toda vez que faltava comida. Então, para essa mãe, ela passou a cultura de que a pessoa pode sim ir lá e depender desses homens. Porque para ela estava vinculada a uma necessidade de sobrevivência. A gente aqui não vai dizer que isso é certo, se isso é errado, não me cabe esse julgamento. Eu estou falando para vocês como a consciência defende a vinculação. Como eu, na minha consciência pessoal, vou ter a necessidade de pertencer a um grupo familiar independente da ética. Porque Bert Helling deixou bem claro, a ética não tem nada a ver com o desejo de pertencer. Se você está vinculado à sobrevivência do teu grupo, você vai obedecer aos ditames do grupo. Obedecer. Você vai pegar tudo que o grupo pratica e você vai fazer de forma aliviada. Então, é por isso, gente, que pessoas com muita consciência, com condições financeiras, elas vão fazendo um movimento que o Bert chama de afrouxar as relações. As relações vão ficando mais leves, mais frouxas. Por quê? Porque não tem uma dependência, uma necessidade de sobrevivência com o grupo. E se a gente fosse colocar isso para dentro de uma política de um país, a gente diria que o povo ele é educado para depender, porque a consciência dele vai obedecer aos ditames de um governo. Então, vai do micro
ao macro, esse desejo da consciência de defender a vinculação, certo? E aí o Bert Helling continua aqui. Embora o carvalho não escolha o chão, eu acho essa parte linda do livro de Bert. Embora o carvalho não escolha o chão em que vai crescer, seu ambiente o afeta e ele desenvolve diferentemente em campo aberto, numa floresta densa, num vale protegido ou num monte exposto ao vento. Do mesmo modo, as crianças se adaptam sem questionamento aos grupos dentro dos quais nascem. Então, é por isso, ó, essa partezinha aqui, né? É por isso que as crianças, quando elas são abusadas sexualmente, gente, elas vão ter medo. Por que elas vão ter medo, Eli, de denunciar? Porque a consciência delas está vinculada a uma necessidade de sobrevivência do grupo. A criança não sabe ter sinapse, não consegue ainda de ideias de como pode se livrar daquele problema. Então, o que é que o pequeno faz, o inocente? Ele se adapta psiquicamente àquela dor, àquela condição de ser abusada. Não é? Então, isso acontece, né, nesses casos. E apegam-se a eles com uma tenacidade que lembra o condicionamento. As crianças sentem sua ligação com a família sob a forma de amor e boa sorte. Não importa se essa família as alimente ou as negligenciam. Então, lógico que nossas questões maiores, né, gente? Nossas questões psíquicas, começou lá na nossa infância. Começou lá quando a gente teve medo de estar vinculado lá, a gente teve receio de dizer aqui, se eu denunciar alguma coisa, eu vou perder essa vinculação e eu não sei sobreviver. Então, esses movimentos, eles vão fazendo de forma inconsciente e rápido, dentro da alma mesmo da pessoa e da própria consciência. Não, a gente não consegue chegar a dizer, peraí, calma, isso aqui pode ter uma solução. Então, não há essa possibilidade da criança fazer esse questionamento, né? Não importa se essa família é alimenta ou negligencia, para eles, os valores e hábitos familiares são bons. Pouco importa as crenças e os atos dessa família. Então, o Bert continua aqui, ó, no serviço da pertinência, no serviço do desejo de pertencer, a consciência reage a tudo que o estreita ou ameaça nossos vínculos. Então, toda vez que a gente sente que está sofrendo uma ameaça a esse vínculo, a gente tende a ter um sentimento de culpa. Então, a gente fica com medo da culpa de não pertencer mais a esse sistema. Então, é por isso que muitas pessoas, muitos filhos, né, eles recuam na obediência a um sistema, às vezes, severo, de dor, porque por trás disso está a necessidade de sobrevivência. Entenderam, gente? No serviço de pertinência, a consciência reage a tudo que estreita ou ameaça nossos vínculos. Ela é inocente quando agimos de modo a assegurar a integração e culpada depois que nos afastamos das normas do grupo. Isso aqui a gente já estudou, mas os livros de Bert, eles são sempre assim mesmo, ele vai e volta. Então, o que é que Bert diz aqui? Que dentro da consciência nós vamos ter dois grandes movimentos. O movimento dos sentimentos de inocência e de culpa. Então, na minha consciência pessoal, eu vou me sentir culpada se eu me afasto dos ditames da família. Quais são esses ditames? Todos os exemplos que a gente pode ter, né? Se uma família, as mulheres não são casadas, se numa família a regra é case com o seu concurso, com o seu trabalho, se numa família a regra é todo mundo é doente. Então, as pessoas tendem a dizer assim, como é que eu vou ser feliz, saudável, se toda a minha família é doente?
Então, ela vai se sentir, gente, na consciência pesada, com culpa, ela se sentindo saudável. E ela vai se sentir inocente, vinculada, amada, inclusive, se ela se sentir doente. Chega a ter um alívio na respiração. Olha o nível de desejo da nossa alma de pertencer ao grupo familiar. A gente chega a soltar a respiração com mais tranquilidade quando a gente obedece aos ditames, às regras, à cultura da nossa família. Tudo por causa do movimento da que a consciência defende a vinculação por causa de quê? Da necessidade de sobrevivência. Então, os filhos que vão criando a autonomia dos pais, capacidades de encontrar soluções para a sua vida, os seus caminhos, eles vão se desvinculando dos ditames, das regras, das ideias, daquilo que está de forma desfuncional da família. Então, a nossa consciência ela vai nos levar ao sentimento de imensa culpa. Eu posso dizer para vocês, uma vez eu constelei uma moça, ela morava nesse tempo na Coreia do Sul. E aí ela veio constelar porque uma vizinha dela só acordava gritando. E ela disse, eu não entendo, Eli, porque essa mulher só acorda gritando, e eu tenho muita raiva disso. E aí, quando a gente veio constelar, eu vi lá na cena, tal, que a mãe dela também fazia isso, acordava gritando. Então, como ela tinha saído de casa com raiva da mãe, automaticamente, aonde ela vai, o campo de energia dela, da relação com a mãe, ela vai também. E aí trouxe esse mesmo comportamento da mãe para o lado da casa dela, na Coreia do Sul, gente. Vocês imaginam como é forte o campo invisível dos relacionamentos. Porque o campo invisível dos relacionamentos não tem fronteira. Assim como a música, né? Como parafraseando aqui o Toquinho, e como também o amor. O amor não tem fronteiras. O amor vai, atravessa qualquer fronteira para poder chegar e tocar. Tanto é que as constelações online, elas curam do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Pelo menos com o meu método baralho sistêmico. Então o que aconteceu para além disso com essa minha paciente era porque ela estava começando a perder vários empregos para voltar. Até o dia que ela perdeu realmente e voltou, teve que voltar para o Brasil. E ela falou, Eli, eu não estou entendendo porque eu estou voltando para o Brasil. Eu cheguei a ter um emprego maravilhoso na Coreia do Sul e eu estou voltando. Por que que ela estava voltando? Porque a consciência pessoal dela não aguentou tamanho peso de felicidade, já que a família e as mulheres da família eram todas casadas e submissas ao homem. Então, é preciso, gente, uma força muito grande do teu espírito, da tua consciência ampliada, do teu autoconhecimento, para que você possa sustentar uma felicidade. A felicidade de estar em outro local, a felicidade de ter saúde, a felicidade de estar casada, de ter um filho, a felicidade de estudar, de conhecer a tua espiritualidade. Você precisa ter uma força muito grande para sustentar isso. Se isso não tem na tua família, porque ela, de forma invisível, sem você saber, sem você perceber, ela vai te chamar e seduzir para que você se vincule à dor que sustenta ela numa consciência arcaica, dura e pesada. Pesada. Muito pesada. Então, ele continua aqui a dizer assim,
Ela é inocente quando age de modo a assegurar a integração, que eu já falei, e culpada quando, depois de nos afastarmos das normas do grupo, temos medo do nosso direito de pertencer a ele esteja ameaçado ou anulado. E lembre que a consciência sistêmica familiar, ela faz o quê? Ela exclui. Pasmem. A família exclui. E ela não faz isso por uma maldade. Ela faz isso porque, para a consciência sistêmica familiar, está dando certo aquilo que está acontecendo agora. E se não está dando certo, ela está segura de alguma forma. É por isso que quando a gente vê assim, nossa, passei a vida inteira tentando separar minha mãe do meu pai e ela não se separou. Por quê? Porque ela estava ganhando, ela estava segura de alguma forma naquela relação. Só que, de repente, para você não serve aquela relação. Não cabe dentro de você aquela relação. Mas ela estava segura de alguma forma. A sua mãe, o seu pai, numa relação que para você, você não daria conta. Você diria, não, isso aí para mim é um absurdo. Aí o Berto continua. Com uma maçã amarrada à ponta de uma vara bem diante do focinho do cavalo e o chicote na mão do condutor, culpa e inocência têm o mesmo objetivo. Puxam-nos e empurram-nos na mesma direção, preservando ciosamente nossos laços com a família e a comunidade. Então, isso significa que não adianta pensar peraí, eu vou fazer uma constelação e nunca mais eu vou me sentir inocente perante a minha família. Porque tudo bem se eu for diferente, eu vou ter uma culpa sadia, né? Tudo bem, não é isso. Esses sentimentos vão estar sempre vindo e voltando, gente, é até o fim da vida. É a mesma coisa da gente constelar a mãe da gente até o fim da vida, tá? Então, não se iluda. Peraí, eu já fiz 10 constelações sobre minha mãe, já curei minha mãe, não preciso mais curar minha mãe. Não é isso. Nós temos, né, aqui na pós, vocês estão estudando isso, nós temos milhares de cenas do vínculo com os nossos pais e com o nosso sistema. Milhares. Então, a gente vai liberando as percepções das cenas aos poucos, de acordo com a cultura que a gente vai adquirindo, o autoconhecimento, as trocas nas relações, que a gente sofre algum dano e a gente diz, pronto, agora eu aprendi. Então, tudo isso vai movendo você e ampliando a tua consciência, né? Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai fazer, vou fazer terapia por um ano e depois está tudo bem. Não. Sempre a gente vai ter uma necessidade de voltar para um campo de cura, certo? Aí o Bert traz aqui uma história que eu não vou ler, porque aí, né, depois aí vocês podem ler, que é Negação da Consciência do Óbvio. Aí eu vou para outra página que ele diz assim: um padrão diferente para cada grupo. E o que é que o Bert Hellinger quer dizer com isso? Vamos lá. Os únicos critérios utilizados pela consciência a serviço da vinculação são os valores dos grupos a que pertencemos. Os únicos critérios utilizados pela consciência a serviço da vinculação são os valores do grupo. Tudo que eu falei aqui. Os valores. Então, se está fazendo sentido para mim determinado valor, eu fico, eu me vinculo. E aí vamos dar um exemplo bem caótico aqui, né, para a gente poder entender que essa vinculação, esses valores do grupo que a gente vai pertencer, vai depender da nossa necessidade que a gente tem com aqueles valores. Só para vocês entenderem. Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Vocês imaginem uma pessoa que é casada com um traficante. E aí ele faz o tráfico lá dele, e aí, quando ele volta cheio de dinheiro, ele dá tudo para a mulher dele e para os filhos. E essa mulher, né, sabe que para a sociedade o tráfico
ele é ruim, é uma coisa criminosa, tarará, tarará, tarará. Ela sabe na ética que é isso. Mas o que é que ela faz? Espera aí, calma, eu estou ganhando tudo que eu sonhei. Meu silicone, meu botox, meu preenchimento labial, toda feira que eu faço de 4.000 por mês, a minha casa, meu carro, minhas roupas, meus meninos na escola, tem um valor que ela recebe. O que é que a consciência pessoal dela vai fazer? Cega ela. Ela é capaz, inclusive, de dizer para os filhos: peça a benção a seu pai. Por quê? Porque o valor que ela ganha naquele pertencer não tem nada a ver com a ética. Ela, na alma dela, ela diz: eu quero me vincular a esses valores. A esse jeito, eu quero me vincular a tudo que ele me oferece como homem. Por isso que há uma fidelidade muito grande nesse tipo de casal. E aí vai para o outro lado também. Se você tem uma mãe que é o marido dela morreu cedo, o seu pai, e aí a mulher ficou com bastante condições na vida, né? E ela vai oferecendo para você situações financeiras boas, mas em troca, de alguma forma, se ela dizer verbalmente, ela vai deixando você com ela, sendo o par dela. Você fica, você se vincula, porque para você aquele movimento vai fazer sentido de estar recebendo. Entenderam, gente? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Por isso, as pessoas oriundas de grupos diferentes possuem valores diferentes. E as pessoas que pertencem a diversos grupos agem de modo diferente em cada um deles. Então, isso significa que quando eu quero pertencer a um grupo de amigas do cafezinho que eu tomo com elas, às 5 da tarde, toda sexta, se lá nesse grupo de cafezinho todo mundo chega só para fofocar, e eu chego e fico, peraí, mas esse pessoal aqui só fofoca? Se eu começar a não fofocar, o grupo vai me tirar. Então, se eu desejo pertencer a esse grupo, porque eu vou ganhar alguma coisa dele, o que é que eu posso ganhar desse grupo? Estar com alguém às sextas-feiras. Mas só isso ali? É, só isso. Então, se eu me vinculo, se eu tenho essa necessidade de, nas sextas-feiras, estar com o grupo, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou fazer o quê, gente? Fofocar. Tranquila, ainda levo notícias novas e quentes para poder pertencer de forma inocente. E não só com esse grupo. Então, nesse grupo aqui do café que eu quero pertencer nas sextas-feiras, eu vou lá e fofoco. Mas eu tenho outro grupo de madames que elas se reúnem às quartas e esse grupo me leva a um network, por exemplo. E lá ninguém fofoca. Lá todo mundo chega, fala de trabalho e de ampliar a visão, e bererê, e barará, e de evolução. Eu chego lá, não fofoco, gente. Eu vou falar de evolução, de trabalho, de novas ideias. Então, a gente tem a gente tem o que Bert falou, deixa eu só lembrar aqui. Por isso, as pessoas oriundas de grupos diferentes possuem valores diferentes, e as pessoas que pertencem a grupos agem de modo diferente cada um deles. Então, a gente vai ter uma consciência diferente. Consciência não é personalidade, é consciência em cada grupo que a gente deseja pertencer. Não é personalidade, porque senão a gente seria bipolar, né?
Então, não é personalidade, gente, é consciência. E a consciência está vinculada ao quê, gente? Aos valores. Ó, vamos anotar. A consciência está vinculada aos valores do grupo, do qual eu desejo pertencer, e isso me vincula à minha necessidade de sobrevivência. Então, lá nas minhas amigas do cafezinho, eu tenho a necessidade de sobrevivência, porque senão toda sexta-feira eu vou ficar sozinha. Isso é uma necessidade de sobrevivência. Aí eu digo, não, peraí, eu não vou ficar só aqui. Então, peraí, deixa eu arrumar uma notícia aqui de fofoca e eu vou para lá e fofoco. Então, a minha consciência foi para lá e atuou na regra do grupo. Eu saio daquele grupo, vou no grupo das quarta-feiras das madames que só falam em network, e eu chego lá e vou falar de trabalho, porque eu tenho a necessidade naquele grupo de estar vinculada e da minha sobrevivência para ampliar o meu trabalho. Então, eu já tive um paciente que eu conselhei 2 namoradas dele. Olha essa história. E aí eu conselhei uma namorada desse rapaz, e quando ele trouxe, né, ele trouxe as 2, né? E como terapeuta eu não posso falar nada, gente. Eu constelo uma, constelo a outra, e depois eles que se resolvam, né? Então, pronto. Então, vamos lá. E aí eu conselhei uma namorada dele, e aí a namorada falou assim, nossa, eu estou muito apaixonada por ele, a gente vai junto para a igreja evangélica, e ele é tão espiritual, tão uma pessoa tão bacana. E eu, tá certo, que legal, então vamos constelar isso, tá? E constelei. Aí depois ele trouxe uma outra namorada que ele levou ela para Umbanda. E aí a menina chegou, nossa, olha, ele todo de branco, ele parece um pai de santo, que ele é um negão grandão, né? Ele parece um pai de santo, e ele incorpora, ele não sei o quê. E eu, uau! Nossa, gente, a princípio eu pensava que ele era bipolar, né? Mas aí depois eu vi que não, né? Não tinha nada de bipolaridade. E ele tinha uma consciência para cada desejo de pertencer a uma mulher, ao grupo, né? Então, se essa mulher uma mulher que ele desejou, se apaixonou, era da Umbanda, ele ia lá e atuava dentro dessa linha, né? É claro que se a gente fizer muito esses papéis, gente, nós vamos ficar falsier, tá? Não se iludam, porque você acaba, né, acaba na sua consciência sendo leve para você atuar, seja da Umbanda, seja evangélico, seja católico. Então, vai ficar fácil você teatralizar. Então, é por isso que a gente tem que ter, eu acho, né, eu sinto que é o processo da ética, dos nossos valores pessoais, que vai nos dizer, não, peraí, eu não estou afim de pertencer a esse grupo do café que fofoca. Eu prefiro um outro do café que não fofoque. Então, quando é que esse movimento vai cessando um pouco? Quando eu vou colocando em mim, na minha consciência maior, os meus valores pessoais. E isso vai lhe ajudar a dizer em qual grupo, de fato, você quer pertencer, né? Então, quando o. Ó, gente, eu estou falando aqui, né? E vocês, se alguém quiser fazer uma pergunta, viu? Aqui da aula, por favor. Perdeu no livro, Cristina? Ô, Cristina. Página 28, e diz assim: o tema é um padrão diferente para cada grupo. Tá, obrigada. Tá bom, não, querida? É porque eu não vi o início Então, que vamos você lá. falou. Quando o nosso contexto social muda, a consciência altera suas cores como um camaleão. Olha só a nossa capacidade. Você tem capacidade de mudar de cor como um camaleão, dependendo do grupo do qual você deseja pertencer. E está atrelada à sua necessidade de sobrevivência. Por isso que muitas vezes a gente se curva a algumas pessoas que estão no poder pela necessidade de sobrevivência, não é? Para nos proteger nas novas circunstâncias. Por isso que a gente muda de cor como um camaleão, né? Temos uma consciência. Aí, escutem.
Temos uma consciência para a nossa mãe, outra para o nosso pai, uma para a família, outra para o trabalho, uma para a igreja e outra para uma noitada. Uau, Eli, como assim, Eli? Eu tenho uma consciência para minha mãe, para o meu pai, para a noitada, para a igreja, para cada canto que eu queira pertencer? Sim. Quantas pessoas vocês devem conhecer aí na vida de vocês? Quantas crianças, isso já começa cedo, quantas crianças dizem assim, mamãe, deixa eu chupar o pirulito? E a mãe faz, não. Aí ela corre para o pai e diz assim, se eu levar um cafezinho para o meu pai, ele vai deixar. Ela pega o café, papai, olha o que eu trouxe para o senhor. Ah, obrigada, filha. Papai, deixa eu chupar o pirulito? Chupe. Então, a consciência, a pessoa, ela vai ter uma consciência para cada pessoa da família. E é por isso que, às vezes, a gente se vincula de forma diferente com o pai e com a mãe. E aí, ó, vocês que estão aqui na especialização em constelação familiar online como Nexus, do método baralho sistêmico, vão aprendendo. Cada filho tem uma consciência dos pais. O que você vivenciou com o seu pai, com a sua mãe, não é a mesma coisa que sua irmã ou seu irmão. Porque são tempos diferentes, são necessidades diferentes, são vínculos diferentes. Então, isso significa que quando a gente constela uma família toda, e eu tenho muito esse campo, principalmente em Brasília, né? E online também, mas Brasília, principalmente, eu já fui diversas vezes para a casa das pessoas em Brasília, constelar o dia inteiro uma família toda, gente. Eu já fiz isso, é muito massa. É muito massa mesmo, porque eu constelo individual e depois faço uma pequena cena com todo mundo. E surte um efeito assim muito top, né? Então, quando eu faço isso, eu constelo várias pessoas, fica bem claro, fica bem nítido. Como cada filho, né? Às vezes eu constelo um filho, digo assim, eu vejo que o pai traiu, né? Aí seu pai traiu, aí a primeira filha diz, sim, nossa, meu pai traiu muito a minha mãe. Nossa, eu não sei como minha mãe aguentou. Aí quando eu chego lá no caçula, seu pai traiu? Não, meu pai não traiu, não. Pelo menos que a gente saiba, ele nunca traiu. Entendeu? Por quê? Porque é a consciência para cada pessoa do sistema, né? Que aí os filhos vão se vincular. Em cada situação, a consciência se esforça para defender a sua pertinência, o seu pertencer. Tenham certeza, gente. Tenham certeza, toda vez que você estiver em qualquer relacionamento amoroso, de amizade, familiar, com vizinhos, com qualquer pessoa, tudo que você se vincular ou brigar é a sua necessidade de pertencer. Olha como a necessidade de pertencer é profunda. Vários conflitos familiares que eu já constelei de pessoas, e eu olho assim e faço, nossa, isso daqui é uma necessidade de pertencer muito grande. E aí elas não estão, né, na percepção, observando essa necessidade dela de pertencer. E aí entra o ego, né? Porque é pertencer com a forma que eu creio, não com a sua, mamãe. É para pertencer se separando desse pai, mamãe, porque ele não presta. É uma necessidade. Então, está intrinsecamente dentro da gente. Protegendo-nos do abandono e da perda. Então, por que a gente tem essa necessidade de pertencer? Porque a gente tem medo do abandono e da perda. A gente está profundamente vinculado a esse medo. Ela nos mantém no grupo como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho, ladrando e mordendo-nos os calcanhares até que nos reunamos aos demais. Então, essa necessidade ela vai ficar perpassando dentro da gente até que a gente diga assim, pronto, me uni.
Então, quem está na especialização, qual é o movimento como você, como terapeuta da constelação familiar, você tem que fazer? Você, quando o paciente lhe procurar, você vai unir essa pessoa à família dela. A sua função é essa, através da cena de dor dela, você vai religar ela a esse amor familiar. Religar. Não necessariamente conviver nem amar. Não necessariamente conviver nem amar. Mas religar na gratidão de ter recebido a vida daquela família, daquele pai e daquela mãe. Então, a sua função dentro da constelação familiar é ligar a pessoa ao primeira lei do amor, ao pertencer. Eu pertenço, mesmo que diferente de vocês. Olha essa frase. O que é que vocês sentem na alma, né? Ó, eu pertenço, mesmo que de forma diferente de vocês. Então, essa frase é para ser dita dentro da tua voz interna, dentro da tua consciência que está gritando de culpa, porque você é diferente do seu sistema, porque você se cuida, se alimenta melhor, porque você faz ginástica, porque você vai para o campo espiritual, porque você se relaciona bem. Então, é preciso que a gente acalme a nossa voz interna de culpa de estar muito diferente do nosso sistema. Não precisa a gente ir lá e esbravejar na mãe da gente aos 85 anos. Mãe, eu sou diferente, me aceite. Não é preciso isso, ela não vai dar mais conta. O pai não vai dar mais conta. É você com você. 100% voltado ao teu corpo emocional e voltado à tua consciência e à tua voz interna. Eli, como é que a gente escuta a voz interna? Vai lavar um prato e varrer uma casa para tu escutar a tua voz interna, tu resmungando. Ave Maria, mas também mamãe naquele dia só deu beijo no meu irmão, não me deu beijo em mim. Você vai ser, a partir de agora, um observador da tua voz. É o que a física quântica diz. Observe o que você fala internamente. E aí, quando você falar, você muda. Você dá um comando. Epa, parou. Parou. Refaz. Mamãe, eu pertenço sem culpa. Por ser diferente. Quando é que a gente vai saber que a gente não está pertencendo com culpa? Quando a gente quer que eles nos olhem abençoando, amando, elogiando. Nossa, filha, que lindo você trabalhar com as constelações familiares. Está curando muita gente. Se eu fosse esperar minha mãe dizer isso, eu estava lá ainda. Lá atrás. Na hora que eu decidi, eu vou sem a bênção, tudo aconteceu na minha vida. Eu vou sem a bênção. Depois, se ela quiser, ela me abençoa. E hoje eu tenho um respaldo. Quantas vezes eu não ligo para minha mãe, eu estou falando de mim, e ela diz, e aí? Está constelando muito? Ela não sabe nem o que é constelação, mas ela me pergunta. Eu digo, tô, mãe, tô sim. Entendeu? Então, por que hoje ela pergunta? Porque eu decidi ir sem esperar o elogio. Porque isso é do meu espírito, não tem nada a ver mais com ela. É a minha vocação, o meu desejo em servir dessa forma. É a minha parte adulta que diz, e agora eu comigo, é comigo. Aí ele vai mais, né? Entretanto, o que nos deixa inocente nos relacionamentos pode fazer extremamente culpado no outro. Então, para além disso, eu posso me sentir inocente em um grupo e culpado em outro. Ou seja, se eu vou para as amigas do café que fofocam, e lá eu fofoco também, qual foi o sentimento da minha consciência? Eu me sinto inocente. Ai, que bom, eu fofoco e todo mundo me aceita. Aí, se eu vou para outro grupo e não quero falar de trabalho, eu só quero falar de fofoca,
eu vou me sentir culpada, porque de vez em quando eu puxo um assuntozinho para rolar uma fofoquinha e o pessoal não quer falar de trabalho. Então, eu vou chegar lá e vou me sentir culpada. Agora, a gente faz isso, gente, principalmente as pessoas que não conhecem, né, a constelação familiar, que não conhecem a filosofia da constelação. Vai fazer isso tomada pela força do corpo emocional, sem saber por que as relações estão truncando, por que ela chega num grupo de network e ela briga, por que ela chega no grupo de café e ela briga. As pessoas que não conhecem a filosofia da constelação, como as consciências atuam, elas só vão chegar nas relações para brigar, para condenar, para criticar, para julgar. Porque elas não estão sabendo, não estão sabendo por que eu tenho a necessidade de pertencer aqui e aqui eu não tenho. Elas não estão tendo esse conhecimento teórico e filosófico. E eu não posso dizer para vocês, não posso negar para vocês que as minhas relações mudaram da água para o vinho depois que eu conheci a constelação familiar. Da água para o vinho. Hoje eu sei, eu tenho uma habilidade, eu sou especialista nos relacionamentos. E eu percebo, eu me observo quando eu estou atuando num grupo que eu quero pertencer e no outro que eu não quero. Hoje eu sei sair do grupo que eu não quero pertencer sem precisar ferir ninguém e me manter no meu ideal, na minha ideia de vida. Então, o conhecimento teórico da constelação é para que você aprimore o teu campo de relacionamento humano. Porque a constelação, ele é a teoria dos relacionamentos humanos. É a teoria. Então, o Berto continua aqui. Nos dois casos, os membros experimentam as mesmas sensações de culpa e inocência como castigo por violar as condições de integridade grupal, né? Então o que beneficia um relacionamento pode prejudicar o outro. A sexualidade, por exemplo, preenche um relacionamento e viola o outro. Mas o que sucede quando os vínculos de um relacionamento colidem com o outro? Quando o que nos torna culpados no primeiro relacionamento é exigido pelo segundo. Neste caso, estamos diante de diferentes juízes pela mesma causa. Um pode considerar-nos culpados e o outro inocente. Conseguiram entender até aqui? Muito bom esses assuntos, gente. Muito bom mesmo. Conseguiram entender? Massa. Então, eu vou só me despedir aqui do pessoal do Instagram, certo? Só um minuto. Gente, muito obrigada por estar aqui comigo. Essa aula é uma aula do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. É toda quarta-feira, às 19h30. É uma aula bônus da especialização em constelação familiar online com bonecos, do qual eu sou coordenadora geral. E é toda quarta-feira, é gratuita. Caso vocês queiram, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, que eu passo toda quarta o link para vocês. Um grande abraço. Então, vamos lá, continuar. É o marketing, né, gente, que a gente tem que fazer, tentar. Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Massa. Ei, hoje a internet aqui está segurando, tá, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. A dependência fortalece a vinculação. Olha esse tema. Toda vez que eu tenho codependência emocional, codependência financeira, codependência psíquica, seja lá qual for a codependência, ela faz o quê? Fortalece a vinculação. Ela me prende. O que é fortalecer a vinculação, gente? É se fortalecer nos ditames do grupo, das regras, das condições que o grupo estabelece. Então, as pessoas não são vendidas, como muita gente diz. Ah, isso é uma vendida. A gente tem que parar de julgar e estudar
as teorias das relações para que a gente possa ir entendendo o ser humano. E é tão interessante, depois que eu me tornei consteladora, porque hoje eu fico assim, nossa, parece que a gente vai ter que justificar tudo. Né? Claro que cada um depois assume com suas responsabilidades e a gente só colhe o que vai plantar mesmo. Mas, no fundo, quando eu vejo uma pessoa bajuladora, por exemplo, eu vou dizer, olha, ela só sobrevive por causa dela ela sabe bajular de forma perfeita. Então, quem sou eu para condenar uma pessoa que sabe bajular um político? Ou bajular qualquer outra pessoa, um empresário, uma amiga que tem uma casa na praia. Ela bajula a amiga para ir lá para a casa da praia. O movimento da constelação ela não vai julgar. Beleza, você está bajulando porque você quer de 15 em 15 dias ir para a casa da praia com ela, certo? Ah, vai ter consequências algumas coisas. E aí cada um vai arcar com suas responsabilidades da forma de atuar. Mas quem está se formando como terapeuta da constelação familiar não cabe mais numa consciência suprema que acolhe o bem e o mal, a condenação, o julgamento não cabe mais. E é até mais leve da gente atuar na vida, sabe, gente? É mais leve de eu me relacionar hoje. Eu olho assim para as pessoas e as pessoas têm um jeito de ser. Como eu não quero mudar ninguém, não quero mudar ninguém. Eu tenho um conteúdo para passar. Quem escuta com os ouvidos e com o coração muda o que elas têm de aprendizado através das percepções dela. Lembram da aula de ontem, no estudo, na especialização? Que a gente aprende tudo pelas nossas percepções? Então, quando eu jogo um conteúdo, por que uma pessoa diz, nossa, que lindo, mudou minha vida? E a outra vai dizer, nossa, isso que ela fala é muito perturbador. Por quê? Porque o que ela está dentro dela bateu com o que eu falei, voltou. Não cabe ainda. Então, eu não discuto filosofia com o paciente. No início, lá 9 anos atrás, eu até discutia, porque eu ainda tinha dentro de mim a dualidade. Dizer, ela é do bem, ela é do mal. Minha irmã é do bem, minha irmã é do mal. Hoje não. Hoje eu vejo que cada um, de alguma forma, está tentando. Mesmo que você esteja tentando na dureza, numa forma dura de ser, rígida, você está tentando de alguma forma. Aí eu passo o conteúdo que eu tenho para passar, as informações. Quem estiver pronto para receber, que receba. Entenderam? E isso é leve dentro do meu corpo. Isso se torna leve. Porque eu não preciso estar impondo para ninguém, abusando da minha teoria dentro de alguém. Eu não preciso fazer isso. Isso é o que eu acredito. Então, quem gostar do que eu falo, que se achegue, que se aproxime, né? Para a gente ter uma prosa filosófica aqui sobre os relacionamentos humanos. O que beneficia já eu falei, tal, a dependência fortalece o vínculo. A consciência liga-nos mais estreitamente ao grupo quando estamos mais impotente e vulnerável. Uma vez que você está impotente e vulnerável, a sua tendência é de se vincular mais ao grupo, porque você vai não ter, você não vai ter como ter uma independência. E aí você fica submisso a isso. À medida que conquistamos poder e independência, a vinculação e a consciência se afrouxam. Aquilo que eu já falei, não é? Se afrouxa. Então, quando eu tenho independência e consciência, eu me afrouxo da onde ali? Eu me afrouxo dos ditames de qualquer pessoa.
É por isso que o caminho da evolução e dos relacionamentos é o conhecimento. E a independência, com a independência, você vai ter o movimento do poder pessoal. Entenderam? Se pertencemos, cadê? Vínculo, consciência e afronta. Mas se pertencemos fracos e dependentes, pertencemos também submissos e leais. Então, vocês estão entendendo que pessoas submissas e leais, elas não fazem isso porque ela achou bonitinho, não. Elas estão fazendo isso, gente, porque elas têm essa necessidade de pertencer. O vínculo dela, a sobrevivência é gritante. E é por isso que muitas pessoas, eu vou falar aqui de mãe ou pai, que controlam na mão os filhos, porque ela que tem o poder financeiro, e esses filhos dependem tanto, são tão vinculados na impotência e na vulnerabilidade perante uma mãe ou um pai, que eles obedecem a essas regras e elas controlam o poder do dar do dinheiro aqui, do dinheiro ali, a um filho ou outro. E aí as relações vão ficando pesadas. As relações vão ficando pesadas. E o que é que vai acontecer quando uma pessoa está vinculada a outra que está no poder o tempo inteiro? Sabe o que é que vai acontecer? Com os submissos e leais? Vamos dizer, quem é que é submisso e leal? Uma mulher que está dependendo de um homem que depende de uma mulher, filho que depende de mãe, mãe que depende de avó. Os submissos e leais, os submissos e leais, eles vão trair. Eles vão trair vocês. Trair. Homem vai trair mulher que dá tudo para ele, que banca tudo, da cueca ao paletó. Mulher também vai fazer isso. O filho também vai trair mãe, vai trair pai. Sabe por quê? Porque ele perde valor na hora que ele só recebe. O ser humano tem a necessidade de dizer: eu também sei fazer, eu também sei dar, eu também posso oferecer. Então você vai ser traída, abandonada. Porque você vincula um homem a você, dando tudo a ele, você está comprando a liberdade dele. Comprando a alma dele. Entenderam? Nas famílias, as crianças ocupam essa posição. Nas empresas, os funcionários do escalão inferior. Em um exército, os recrutas. Na igreja, o corpo de fiéis. Gente, só um minuto aqui.
Para o bem dos poderosos do grupo, todos arriscam conscientemente a saúde, a felicidade e a própria vida, fazendo-se culpados. Então, quando uma mãe ou um pai, eles dizem, eu dou tudo para você, mas fique comigo porque eu estou só. Elas podem levar filhos até a morte, da solidão à morte, às doenças, ao câncer, porque elas oferecem o tempo inteiro, mas em troca, ela quer a presença, ela quer a alma, quer a vida. As relações vão acontecendo dessa forma, muitas vezes, sem as pessoas não conhecerem essas leis, essas regras, essa teoria da constelação familiar. Só que elas existem, igual como a força da gravidade existe, ninguém vê. Mas aqui, ó, meu apartamento é um andar só. Se eu for para ali, para a janela e pular, eu vou cair e vou me machucar. Porque a força da gravidade está atuando. Eu posso nunca ter estudado o que é força de gravidade, mas ela atua. Ela atua e ela vai fazer o efeito dela. Assim são as leis da consciência e do amor de Bert Hellinger. Você pode não conhecer. Você pode não saber nunca, morrer sem saber, mas elas vão atuar na sua vida. É por isso que Bert colocou como leis do amor, igual o semáforo. Se a gente passar no semáforo vermelho, a multa vai chegar na nossa casa. Se nós rompermos com a lei do pertencer, do dar e receber e da hierarquia, vai chegar as multas para os nossos sistemas, nossos descendentes. Eles vão sofrer pelo que a gente excluiu. Os nossos filhos, os nossos netos, assim como nós já estamos sofrendo pelo que os nossos antepassados excluíram dentro dos relacionamentos. O que nos cabe agora não é lamentar, deveria ter sido daquele jeito ou do outro. O que cabe agora é dizer, tudo isso que eu tento equilibrar, me doando, me esquecendo, me abandonando para poder tentar salvar algum membro da família, eu faço diferente. Eu aprendo, eu não excluo. Como é que a gente faz isso? Ora, se a sua mãe não teve uma boa relação com você, se ela não sabia tocar teu corpo com carinho, com afeto, faça isso com você e com o seu filho ou com a sua filha. Rompa com a dificuldade de uma mãe tocar carinhosamente no filho ou numa filha. Faça diferente. Ah, mas eu não sei chegar no meu filho, na minha filha e dar um beijo. Faça um curso de afeto. Faça qualquer coisa, mas rompa. Rompa com tudo isso. Está em você a chave da cura, principalmente nessas pessoas que estão aqui agora, quem vai me escutar depois, seja na aula, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for. A chave está com cada um da gente. Com cada pessoa dessa. Que está escutando. Porque uma vez que a consciência chegar agora para você, é com você. Não é mais com a sua mãe, nem com seu pai, é com você. Nas famílias, já falei, são os mansos que estendem o pescoço aos agressivos. São os submissos, são aquelas pessoas que a gente fazem dela submissa a gente. Vou repetir.
são as pessoas das quais a gente fazem elas submissas a gente, que estão prontas para morrerem, adoecerem, falirem, serem infelizes. São essas pessoas. Os carrascos que fazem um serviço sujo. Os heróis anônimos que pertencem no posto até o fim. Quem são esses heróis anônimos? Nós, que queremos salvar nossa família, as ovelhas negras, terapeutas, né? Os terapeutas são excelentes para esse processo, porque a gente vem com uma alma sensível, a gente olha tudo de dor e diz, ó, deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Entenderam? São os mansos, já dissem. Poxa, carrascas. Os carneiros que seguem confiantemente o pastor ao matadouro. Olha isso, olha essa frase que o Bert diz. Assim como uma filha que obedece aos ditames de uma mãe cegamente, porque depende dessa mulher emocionalmente, financeiramente, essa filha submissa, vulnerável, que vai entregar a sua própria vida à infelicidade. Porque a consciência dela está vinculada à vulnerabilidade, a uma dor, ao desejo de pertencer e à dependência da necessidade. Os inocentes que pagam pelos pecados são as crianças que brigam por causa dos pais e parentes, executam o que não planejam, são castigadas pelo que não fizeram e assumem responsabilidade que não criaram. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Certo. Ok, então vamos continuar só um pouco mais. Ah, e essa parte é muito top. Muito, muito, muito top. Deixa eu abrir aqui no Instagram para dar uma. Ai, que lindo. Diga o tema, Oi? Peraí. Diga só o título, aí onde você está. Como é? Diga só o título aí, homem, mulher. Eu não encontrei de jeito nenhum. Olha, as edições estão diferentes, Maria Cristina. Vamos se concentrar e eu vou lhe ajudar a procurar. Procure aí o título. A pertinência exige a exclusão dos que são diferentes. A minha edição é a página 29. Certo. Veja se você consegue. A A pertinência. exige a exclusão dos que são diferentes. Sim. Pronto, vá. Ah, encontrei. Encontrou mesmo? Página 20, encontrei. Pronto, a minha é 29. Ok. Certo. Obrigada. Nada, querida, que é isso. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nesse parágrafo, né, que a gente vai ler, né, aí o Bert de Helling diz assim, gente, ó, a pertinência exige exclusão do que são diferentes. A pertinência é o pertencer, né? É a lei do pertencer. Exige exclusão dos diferentes. Exige por quem ali? Exige por quem? Pela consciência sistêmica familiar ou pelo grupo. O grupo de café, o grupo de estudo, pelo grupo. Então, exige a exclusão dos que são diferentes. Então, voltando àquele exemplo lá das meninas do café, se você chega lá e você não fofoca, elas vão imprensar você. Se toda a sua família é diabética, obesa, hipertensa, tarará, tarará, e você é saudável, assim que você chegar, começa. Chegou a fitness, a saudável. Entenderam? Então, por que faz isso?
Porque a consciência sistêmica, grupal ou familiar, ela vai querer que todo mundo se encaixe no ditame dela. É um pensamento arcaico da consciência familiar, que Bert Helling descobriu. É dura essa consciência, é pesada. É uma consciência estática. Olha, vamos lá, deu certo aqui, ninguém mexe, porque a gente passava fome e agora, trabalhando aqui, ninguém passa fome. Então, ninguém estuda. Aí está assim, ó, a consciência, ó. Ninguém estuda. Por quê? Porque a gente lembra que a gente passou fome e trabalhar foi mais rápido ter comida. Aí fica assim, ó, trabalhar, ter comida, entendeu? Porque é da consciência, gente. A gente vai. Aquilo que a psique diz assim, pode sofrer um dano, a psique vai segurar em você. Não anda, fica parado. É da psique humana, não é nada de maldade do mundo, não é o mundo que quer ser o mal, não é nada de maldade. É a psique humana que diz assim: peraí, morreu a bisavó lá atrás, aí fica a consciência, na memória sistêmica familiar, de que engravidar pode correr o risco de morrer. Então, isso fica na consciência da família e começa a passar o medo, o sentimento de medo de morrer. Então, por isso que muitas mulheres que eu conselho dizem, eu vim aqui porque eu tenho medo de engravidar, não sei que medo é esse. Como as pessoas, uma parte não conhece a teoria da constelação, e quando eu trago a ela a consciência, morreu uma avó, alguém morreu lá no parto, porque a cena está me dizendo, né? Minha bisavó morreu. Então, devolva para sua bisavó. A consciência, a constelação familiar vai te dar essa grande oportunidade de você devolver aquilo que foi, do jeito que foi. Entenderam? Então, você devolve do jeito que foi. E lamenta, né? Diz, né? Lamenta não. Você aceita aquele destino daquela pessoa. Diz, olha, eu sinto muito pelo seu destino, vovó. Mas me abençoe se comigo for diferente, porque eu acho bonita essa fala do Bert, né, quando ela diz assim, me abençoe se for diferente, por quê? Isso é uma humildade, né, gente? A gente não sabe como pode ser o nosso destino. Aí, quando diz assim, me abençoe se eu fizer diferente, é a gente se colocar humildemente perante a dor do outro, com humildade, com aquilo que eles conseguiram, com aquilo que eles deram conta. Então, me abençoe para que eu faça diferente, para que eu tenha um destino diferente. É você dizer, eu entendo, eu compreendo, eu lamento pela sua dor. Mas aí eu vou honrar a vida que está aqui agora, está pulsando em mim, eu vou honrar fazendo diferente. Porque o nosso amor pelo nosso sistema não vai ser a gente repetir a dor deles e o comportamento. Não vai ser isso. Vai ser a gente dizer que a gente faz além do que eles passaram de dor. Eu faço além, mamãe, eu faço além, papai, do que vocês fizeram de dor. Que vocês passaram de dor, eu faço além. Aí a vida tem a grande chance de evoluir. A vida só vai evoluir quando você fizer além dos seus pais. Mas para isso você tem que ter o conhecimento de que você vai ter que ter força de sentir culpa. Eu sinto culpa, pronto. Eu sinto a culpa boa. Eu sinto culpa e pertenço. Você vai ter que ter esse conhecimento de dizer isso. Então, se a consciência, agindo a serviço da pertinência, do pertencer, liga-nos uns aos outros no grupo, também nos leva a excluir os que são diferentes e nega-lhe o direito de participação que clamamos por nós. Então, o nosso papai, a nossa mamãe, a nossa titia, a nossa vovó, nossos irmãos, eles podem sim, nós, né? Nós vamos nos colocar, a gente pode excluir sim, quando a gente acha que aquela pessoa não está dentro da ideia de vida da gente. Exclui. Quem é que isso exclui? Ah, exclui o homossexual.
Exclui a menina que quer estudar. Exclui o rapaz que é muito espiritualizado. Exclui o que quer ir morar em outro país. Exclui o que quer casar com um homem 100% disponível para ela, porque aqui todo mundo é amante, então exclui. É isso que é excluído. São as relações inovadoras que os novos membros vão trazendo para a família. E a família não aceita. Porque todo mundo quer ficar igualzinho, feito corda de caranguejo. Vocês conhecem corda de caranguejo? Tudo ligado, né? Um no outro. Os caranguejos atrelados e os nó assim, ó, feito um emaranhado, um passando por cima do outro, e eles ficam andando só assim, tudo juntinho. Para onde um vai, o outro é obrigado a ir. Eu sempre digo que a consciência sistêmica familiar é uma corda de caranguejo. Que está todo mundo no nó só, no elástico sistêmico, né? De dor. Então, se um vai para o lado direito, todo mundo tem que ir. Então, a consciência sistêmica familiar, ela atua igual a corda de caranguejo. Quem não conhece a corda de caranguejo, depois coloca no YouTube para vocês verem como eles só andam tudo encangado, como a gente diz, encangado junto. Quando um escapa, vocês já viram dentro de uma corda de caranguejo um escapar? É a coisa mais linda do mundo, ele sai desesperado para a vida. Entendeu? Eu fui aquela carangueja e saí da corda e disse: aqui não é meu lugar, não. Eu vou me embora daqui, porque eu vou ficar igualzinho esse povo. Mas, olha, gente, vocês imaginam a pessoa ter a força de dizer: eu não quero. Ó, eu vou dizer baixinho aqui que ninguém vai escutar, né? Eu não quero ser igual a minha mãe. Quem é que vai ter essa coragem de dizer isso, né? Sem culpa. Imagina você dizer que não quer ficar igual a sua mãe. Tem que ter muita coragem, gente. Mas dizer isso sem achar, sem condenar ela é o que é, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. E qual o problema se eu for diferente? Tem problema nenhum na vida. Entenderam? Então, concluindo aqui, já são quase 9 horas, a consciência que defende o nosso pertencer induz-nos a fazer com essas pessoas diferentes o que temos como pior consequência da culpa. Nós o excluímos. Mas, assim como os tratamos mal em sã consciência, e muitas vezes as famílias têm sã consciência de que estão tratando mal um membro. Sã consciência, gente. Eles não nos maltratam em nome da consciência do grupo. A consciência que protege a pertinência inibe o mal no interior do grupo, mas suspende essa inibição com respeito aos estranhos. Olha o que Bert Helling está dizendo, que para o outro, tanto faz ele pensar diferente. Então, isso significa que é mais fácil sair de um grupo de pessoas que não é consanguíneas, ou que eu fui criada, que dá no mesmo. É mais fácil dizer para as amigas do café: tudo bem se vocês não me aceitam porque eu não fofoco, então eu vou para outro grupo. Agora, dizer isso para a nossa família é matar a nossa alma. Porque a gente tem que ter a consciência de que a gente não veio para cá exclusivamente para viver para a nossa família. Tchan, 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 tchan. A gente veio para mais. Nós vamos honrar eles até o fim. Agradecer a vida, agradecer o sustento, passar Natal junto, São João, Carnaval, festa, amar, brigar se for necessário. Mas você é para além da sua família. Coloque isso na sua cabeça. Para além. E é bom quando a gente vai além, porque a gente conhece outros modelos de vida, de relações. Eu saí daqui de João Pessoa, fui para Brasília, eu conheci outros modelos, outras formas que mulheres atuam.
Imagina uma nordestina que estava muito acostumada a ver mulheres submissas aqui. A gente dançar forró aqui, porque aqui no Nordeste é assim, você dança forró, já quer dizer que você quer ficar com aquele rapaz, né? E lá em Brasília, não, quando eu fui dançar forró, não era assim. Eu queria só dançar forró e os rapazes só queriam dançar forró também. E a gente dançava forró e depois, pronto, cada um ia para os seus cantos. Então, a cultura, as formas diferentes de atuar na vida é o máximo, gente. É a pluralidade. A própria natureza é plural, tem orquídea de todas as formas, orquídea preta, branca, vermelha, amarela, rosa. Para que ser todas as orquídeas pretas? Todas as orquídeas brancas? Não vai ter graça. Só na pluralidade que a gente consegue evoluir. Entenderam? Então, deixa eu fechar aqui. Então, quem vai me ver aqui no YouTube, eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem, comentem o meu canal. O YouTube tem isso, tá, gente? Se vocês não comentarem, não compartilharem, ele entende que o conteúdo não está sendo bom. Então, eu acredito sim que esse conteúdo pode contribuir muito com a tua evolução. Então, é isso. Um grande abraço.